O Folha News recebe em seu estúdio o presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, Gentil Paz Bueno. Seja bem-vindo, senhor Gentil. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, comunidade lagoense. Boa tarde a todos os meus amigos de Lagoa Vermelha. Senhor Gentil, iniciamos 2025 com o Partido dos Trabalhadores com uma vaga na Câmara, um assento na Câmara através da vereadora Paula. O que isso significa para o PT a presença na Casa do Povo? Olha, Marcos, para nós, o ProPT é uma grande conquista para nós, porque fazia muitos anos, né, que o PT não tinha uma representação na Câmara, né? Lógico que foi uma luta, foi um trabalho meio árduo e a companheirada pegou junto, né, até que cheguemos de novo na Câmara de Vereadores. Na sua opinião, seu Gentil, o trabalho que o partido está realizando no Poder Legislativo está a contento? Podemos dizer que está atingindo os anseios? Quais são as projeções para esse ano em nível de Câmara de Vereadores, já que é o cargo eletivo que o PT conta no município? Olha, a nossa vereadora Paula, ela está muito empenhada a fazer um trabalho para a Lagoa Vermelha ali, para atender as reivindicações do povo, né? Mas ali no alinhamento que ela é assistente social, né? E as coisas que nós tínhamos na nosso plano de governo, vamos tentar, com a vereadora Paula, implantar, né? Fazer o que a gente pode, que está no alinhamento da Câmara, né? Ela tem conversado bastante com a executiva do partido, a vereadora Paula. Sempre a gente está conversando, estamos sempre trocando ideia e tentando fazer o melhor nessa mandato dela. Certo. O partido tem procurado ouvir os anseios da comunidade, principalmente do bairro, tem sido realizado reuniões, sido, tem sido mantido contato? Os contatos dos bairros, sempre a gente está com os contatos nos bairros aí, mas a Paula vai começar um trabalho em cada bairro, né? Que vai ser começado agora em breve, né? Então a gente vai fazer um trabalho diferenciado. A Paula vai fazer como vereadora no alinhamento do Partido dos Trabalhadores, que é ver o que a comunidade precisa. Na sua avaliação, seu Gentil, desses 3 primeiros meses, o primeiro trimestre de executivo municipal do prefeito Elir Morona, como em linhas gerais o senhor avalia até o momento? Olha, a gente até agora não pode fazer uma avaliação, porque o tempo é muito curto ainda, né? A gente está vendo onde ele está tentando fazer as coisas, né? Trabalhando, né? Mas hoje é cedo para nós fazer uma avaliação, né? Lógico que a gente, de acordo que o que eles passaram no plano de governo ali, a gente vai continuar atento a cobrar isso ali, né? Nós vamos trabalhar em cima disso, só que é cedo ainda, né? Com certeza. É. O PT representa o governo federal em Lagoa Vermelha e nós sabemos que o Poder Executivo sempre estará gestionando recursos em nível de Brasília. E o partido, por ser de situação em nível federal, é uma ponte que liga não só aos deputados, mas ao próprio governo Lula. De que forma o PT já tem contribuído para isso? Olha, a gente já tem conversado com o prefeito, até tivemos conversando com ele ali, com o Morona, né? A gente está à disposição do município naquilo que for preciso, que for da alçada nossa, do PT aqui do município. E a gente sabe que o nosso governo do presidente Lula é um governo que trabalha com os ministérios, né? Então a gente está com uma luta em cima dessas coisas que pode ser conseguido através dos ministérios, né? Correto. Então foi conversado bastante ali, né? E alinhado umas coisas, né? Até com o prefeito, porque a gente quer trabalhar em prol do município. Certo. E existem algumas parcerias já para gestionar recursos, em especial talvez para a saúde, ou algum outro setor? Já existe alguma definição, seu Gentil? Não, nós não temos definição. A gente tem uns projetos que a gente pautou ali, né? Também, né, que a gente vai trabalhar em cima desses projetos que venha para Lagoa Vermelho, né?
O PT é um partido que sempre menciona as questões das políticas públicas, que beneficia a população em geral. Hum. O senhor, por conhecer o nosso município, Lagoa Vermelha, na sua opinião, qual seria hoje a necessidade maior que, no caso, vocês, autoridades, enfim, os agentes públicos, poderiam contribuir para atender a população? Olha, Marcos, eu vejo que aqui Lagoa Vermelha, como é um município mãe do município, eu vejo aqui uma saúde, por exemplo, ah, a curativa, que é o hospital, por exemplo, é muito precária a nossa situação através da saúde local, do município, né? Então a gente tentou já até temos uma luta, um baixo-assinado ali por uma saúde melhor para Lagoa Vermelha, né? E nessa luta a gente vai continuar, né, esse trabalho, né? E, e uma outra coisa também é a educação, né? A gente está peleando com o Instituto Federal, que isso é uma coisa que o nosso governo trabalha muito em educação, né? Então, eu acho que Lagoa Vermelha tem que conseguir, nós vamos tentar conseguir nesse mandato do Lula uma extensão, senão da Universidade Federal, do Instituto Federal, que Lagoa seja beneficiado, nem que seja por enquanto com a extensão, né, de um Instituto Federal aí, que vai atender, né, as reivindicações das pessoas que querem estudar, mas não pode sair fora daqui, né? Correto. É. Presidente, qual os parlamentares hoje que estão mais identificados com o PT aqui em Lagoa Vermelha, que você se sente em casa para gestionar, talvez emendas parlamentares, enfim, encaminhamento na busca de recursos? Existem alguns nomes que o senhor possa citar, tanto em nível estadual como federal? Olha, aqui nós temos que é já de conhecimento que o deputado Marcon, né, ele traz recursos todos os anos para Lagoa, uma coisa ou outra vem, né? Sim, Daí tem a Maria do Rosário também já trouxe recurso, fez votação boa aqui. Tem mais o Paulo Pimenta também, né, que já mandou recurso, e também a gente está nesse alinhamento para trazer recurso com esses deputados, né? Tem mais até tive uma visita da Denise Pessoa também aqui, agora esses dias, numa atividade das mulheres, né? Você colocando à disposição de Lagoa Vermelha para contribuir, né? Então nós temos diversos nomes, né? Que daí ali a estadual tem o Adão Preto, né? Filho, que é um deputado também que, que é da minha alinhamento da agricultura familiar ali, né? Então a gente está com tudo na mão para conseguir recurso para Lagoa Vermelha. certo. Presidente, 2026 está chegando, teremos eleições gerais. Em nível de Rio Grande do Sul, alguns nomes que o senhor vê como possíveis candidatos ao governo na sua avaliação? Pelo PT, com certeza. Olha, eu acho que hoje ainda que tem diversos deputados, nome ali que pode ser feito a avaliação, mas eu ainda acho que Degar Preto? o Edgar Preto é o candidato mais alinhado do PT hoje para concorrer pela votação que ele fez na outra eleição, né? Na outra eleição, o Edgar não foi para o segundo turno na verdade, por pouca coisa, né? Então, ele continua forte, eu acho, né? Na minha opinião. Na sua opinião. É. E também quanto ao Senado, seu Gentil, existem alguns nomes que já estão sendo ventilados pelo PT, ao menos nos bastidores. Olha, eu, para me ter falado hoje, Marcos, aí, que para o Senado eu não tenho um alinhamento muito para falar, né? Porque a gente trata mais da regional do PT, Altos da Serra, que a gente, essas partes ainda não chegou a conversar muito, né? Sim. É. E outra coisa, em nível de Brasil, acredita na candidatura novamente de Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, eu acho que o Lula, ele é o candidato
na eleição de 2026, se ele tiver saúde, né? Porque, na verdade, ele é o cara que desenrola as coisas e vai para cima. E o Brasil dá certo com os governos do Lula, deu certo nos outros anos e está dando certo. O povo que não quer ver, né? Porque na situação que o Lula recebeu o país, né? Eu acho que hoje dá para falar em Brasil, um Brasil visto nos outros países como um país em crescimento, né? Então, tudo o alinhamento que o Lula está fazendo, eu acho que ele é o candidato, né? Certo. Na sua opinião, qual é a principal virtude do Lula? Olha, na minha opinião, o Lula governa para todas as classes. O Lula é o cara que governa para todas as classes. Tem gente que a gente sabe que está falando mal e está sendo beneficiado com o governo do Lula. Porque eu não quero nem pensar numa situação que o Brasil tivesse caído numa reeleição que passou por aí, né? Então, nós hoje estamos tendo um governo que está olhando, tentando fazer o que pode para o Brasil voltar a crescer, como está crescendo, né? O emprego, né? O emprego que estava mal tá solucionando o desemprego, né? Que repercute aqui em Lagoa Vermelha já isso aí, né? Então a Sim. gente está vendo que está dando certo, né? E se o senhor pudesse dar um conselho hoje para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual seria? Olha, O eu senhor é da base. eu sou da base. Eu é o conselho que eu daria para ele é que ele continue com um pensamento positivo para defender a classe trabalhadora, a classe que mais precisa nesse país, né? Que Sim, sempre foi esquecido, que ele continue fazendo o que ele faz. tá certo. O senhor citou antes ali a questão da agricultura familiar. Em Lagoa Vermelha, em que pé está essa questão e como está a participação do governo federal no incentivo a este setor? Olha, eu digo que o incentivo começou ano passado de novo, né? Para mim, que sou agricultor familiar, né? Fui do tempo do governo Dilma e Lula, que nós tínhamos o PA, né? O PA foi recomeçado de novo ano passado, no governo Lula de novo, né? Já o nosso povo da agricultura familiar conseguiu vender produtos que não vendia mais, ficou por 5, 6 anos sem vender esses produtos porque trancaram o PA, né? Não funcionou no outro governo esses programas. E esses programas é o carro-chefe do país, porque o agricultor que produz comida é o que falta no mundo, é comida, o que falta é comida, não é commodity, não é soja, não é. Então, essa parte que a agricultura familiar faz começou a progredir agora de novo com o programa do PA, né? Que o programa do PA está crescendo, cada ano vai crescer mais e o governo vai comprar a produção, né? Que nem nós via o plantador de feijão tinha parado, nunca mais plantava feijão. Este ano está aí o exemplo. Os lavoureiros que plantaram feijão estão vendendo o feijão muito melhor do que o soja. R$ 200 o saco de feijão preto, né? Então imagine, né? Imagine se produzir comida e o governo vai estocar. E os preços vão ter que baixar é com o estoque de alimento. O povo fica falando, tá muito caro isso, tá muito caro aquilo. Se nós não tínhamos 1 quilo de estoque mais, o Brasil Sim. não tinha mais comida estocada, né? Daí agora reclamamos por causa do preço disso e daquilo. Então, é ali que tá, né? E o governo fez o que pôde já, né, em benefício dos agricultores, né? Só que vinha numa defasagem muito grande, né? Dívida e coisa, né? Até que isso se alinhe vai custar um pouco, né? Correto. É. Seu Gentil, como o senhor vê a questão direita, esquerda, esquerda, direita, muito citado na atualidade? De certa forma, cria-se uma divisão, não só política, no país e que chega aqui também em Lagoa Vermelha. O senhor acha que esse tom que está sendo
vamos dizer assim, elencado no dia a dia, na área política e que reflete na comunidade, com certeza. Teria como mudar? Olha, isso ali tem como mudar. Eu acho que o Brasil ele tem que evoluir, o povo tem que evoluir em, em, em aprender o que é que significa política. A política, a boa política, a política correta, a política certa, né? E cada um deve de defender a política no sentido do que ele necessita, né? Que isso aí eu vejo que as pessoas não entendem a política, como é que ela tem que funcionar, né? Tudo começa pelo voto, né? O voto, então, direita e esquerda. Existe um lado, por exemplo, que defende a classe trabalhadora, né? Que eu acho que eu que tenho que saber o qual é que me defende, né? Sim, Não é eu radicalizar que eu sou de esquerda porque sou de esquerda, não. A gente tem que ser do lado que a gente acha que é o melhor para mim, o que eu faço, né? Então eu não brigo com ninguém por causa disso. Nunca vou discutir com ninguém, porque você é direita. Se ele acha que ele tem a possibilidade de votar para aquele lado que é beneficiado por aquilo, cada um faz o que acha que é sim. certo para ele, né? Mas não devia de ser radicalizado, né? Isso aí é uma coisa que vem desde da ditadura, né? O PT em Lagoa é radical? Não, Por quê? eu acho que não é radical. Pode ter pessoas que seja ainda radical, né? Eu, quando assumi o PT, ali, o Partido dos Trabalhadores, que estou no segundo mandato, né, a gente tentou trazer as coisas para o município. Eu não trabalhei de maneira nenhuma para o mais pior, né? Eu trabalhei em favor do município, né? Fazer o que eu podia. Trouxemos recursos junto com os meus companheiros, né? A gente foi conversando com as pessoas. Quem radicaliza, eu vou dizer quem que é que radicaliza. É o antipetismo. O O que antipetismo seria esse antipetismo, na tua opinião? Antipetismo é gente que ponhou na cabeça que o PT é um partido que, por exemplo, até tem gente ainda que fala em comunismo, né? Correto. Isso é uma palavra que eu acho que Quem nunca. é do PT é comunista. Isso não existe comunismo. O comunismo é o seguinte: é você. As pessoas que ponharam na cabeça, né, que o partido do PT é comunista. E daí então. Uma pessoa nova que não sabe, não leu, não sabe o que é que ele pensa, diz, mas olha, um mais antigo lá falou que é isso e põe na cabeça e continua naquilo, né? Eu acho que quando começar a política é necessário começar lá na escola, a boa política, que a pessoa entenda o que é o mundo político, né? Então, nós vamos tentar atirar esse radicalismo da cabeça das pessoas, nós não vivemos sem a política, né? Correto. Não vivemos, não existe ninguém. Agora o povo já está ficando fora da política. A única arma que ele tem na mão para se defender é o voto. E se eu atirar mal lá o meu voto, ele vai votar contra mim. Certo. Né? Então a pessoa diz, eu não quero mais saber disso, não quero mais saber disso. Os outros vão decidir por ele, né? Sim. Eu acho que nós não podemos chegar a esse ponto de ter uma arma na mão e não usar, né? Presidente Gentil, e na sua avaliação, falamos da esquerda, agora, na sua opinião, o senhor considera a direita radical em Lagoa Vermelha? Olha, eu digo que cada um faz o que quer na política e diz o que quer, né? Sim, Tem gente boa em tudo que é partido, né? E eu convivo com qualquer um dos partidos que tem em Lagoa, com qualquer pessoa que usa o radicalismo de direita e é meu amigo, eu não falo com ele em política, não íamos brigar por causa disso. Eu acredito que existem pessoas, né? Mas tem pessoas que nesse sistema ele acaba disseminando uma coisa que não é, às vezes, né? Porque nós vemos Lagoa Vermelha, eu vim para cá faz 20 e tantos anos, né? E eu acho que Lagoa Vermelha tinha que parar um pouco
e pensar se existem ainda pessoas assim, se nós somos hoje, Lagoa Vermelha é o que é hoje, graças ao governo, os governos do PT, porque a estrada, eu tenho 70 anos, a BR-470, isso, quantas vacas, quantos boi, quantas conversas que vivia, né? Que isso nunca ia acontecer e não acontecia. Aconteceu por quê, né? Porque foi um governo de esquerda que fez, que é o Lula que fez, né? Que conseguiu. A Lagoa Vermelha cresceu daquela hora em diante, né? Então temos que esquecer essas coisas, né? Capital da amizade, Lagoa Vermelha, né? Então eu acho que Certo, nós não podemos, jamais vou discutir política com as pessoas assim sendo radical. Eu quero que Lagoa cresça. Por isso certo, nós estamos aí, ponhamos uma candidatura para as pessoas escolher, né? certo. Presidente, nós sabemos que as eleições estão chegando e, de certa forma, em alguns momentos os ânimos se acirram, em função até da própria disputa pelo voto para eleger o deputado, É, senador, governador, enfim, presidente. O senhor não teme que, a partir de agora, frente a todo esse processo eleitoral que vai ser desenvolvido, que cresça esse radicalismo entre a direita e a esquerda aqui em Lagoa Vermelha? olha, eu não vejo aqui que vai crescer. Eu digo que não é muita gente que usa isso aí. Eu acho que nós temos que trabalhar junto, todo mundo, né? Que ganha o que tiver um projeto melhor, né? O que o povo acha que é melhor, né? Certo. Eu vejo que as pessoas têm que se conscientizar que a política passa, né? A política passa e nós temos que trabalhar, nós temos que lutar para a gente que já tem uma idade em diante, mas que essas pessoas novas que estão entrando na política, que façam um trabalho para as coisas que dê certo, né? Que vá para frente, que você não precisa estar correndo de atrás de uma coisa de estudo, estar correndo de atrás de saúde, estar correndo de atrás de tudo, e nós tendo um município aqui que podemos ter as coisas, se nós se juntar todo mundo, trabalhar mais perto de uma realidade, né? Com certeza. E É, até porque o PT em Lagoa Vermelha tem representação na Câmara de Vereadores, é o partido que representa o governo Lula. E sabemos nós que quem comanda o município é o PP, o partido de direita, juntamente com o Podemos. O senhor acredita que isso não será empecilho nenhum para que, no caso do senhor governo federal, beneficie Lagoa Vermelha através dos recursos via administração municipal, que é da direita? eu acredito que se eles trabalharem com os projetos, o governo que eu digo federal, que a gente trabalha com o governo federal, ele não olha para Partido? partido, ele faz é para o povo, ele manda o recurso para o povo e que o recurso seja bem aplicado. Que a minha preocupação muito grande, Marcos, é o seguinte, que os recursos públicos são escassos, é burocrático, e quando chega, tem que ser bem aplicado, né? Nós temos que colocar a empresa que faça os trabalhos certos. Que, que nós não podemos pôr esse dinheiro no ralo, fora, né? Muitas vezes, que a gente acompanha muitas vezes as obras, né? Que eu sou oriundo da comunidade dali do assentamento, venho dali, venho de um projeto Assentamento 25 de julho, é isso? do projeto do ginásio do Marcon, a gente sabe o que é acontecer uma obra pública, né? A Sim. gente sabe que, então, eu acho que as pessoas, os municípios, os que estão hoje a comando das coisas para aplicar o dinheiro público, tem que ser bem aplicado, né? Porque é um imposto que nós estamos recebendo de volta, é o que nós pagamos. Isso é nosso, é de tudo nós, né? Com Então, uma certeza. estrada mal feita, um esgoto mal feito, ele vai o dinheiro nosso embora, né? Certo. Então é isso que a gente quer, um trabalho que aconteça, mas empecilho não vai acontecer a respeito disso, porque se tiver um recurso lá para vir, eu sou um que vou ajudar a tentar que venha. E vamos trabalhar com a vereadora nossa aí nesse sentido, né? Que o Com Lagoa certeza. Vermelha seja prospere cada vez mais, né? O senhor falou, em declaração anterior aqui, a questão da juventude. Alguns partidos enfrentam um problema que não há adesão de jovens para participar de partidos políticos.
Como está essa situação no Partido dos Trabalhadores? Olha, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, ele até a gente tem filiado, mas ele é é o que a gente fala, né? Ah, eles não, o jovem hoje, a política para ele deixa meio de lado, né? Não é só no PT, eles deixam meio de lado. E tem uns que se destacam, né? Mas vai já num rumo, talvez, que às vezes não é nem por exemplo, por exemplo, ele vem de uma política levado por os outros, né? Às vezes não é o que ele quer, né? Mas ele Certo, vai chegar lá e daí vai chegar e vai tentar, tentar o poder, né? E o poder é uma coisa complicada, né? sim, E é o que acontece na juventude hoje. O que se destaca vai lá e tenta certo, e vai embora, né? Que o PT não é muito fácil para acontecer esse tipo de lida a juventude fica mais no lado, né? E eu digo que é falta de conversa, de saber o que é a política, né? certo. Porque isso o povo se diz Nós forte. sabemos que o PT tem a vereadora Paula Castilhos, se ela é eleita, mas a pergunta que eu lhe faço, talvez ela seja uma exceção. Como é que está a participação da mulher no Partido dos Trabalhadores? Podemos considerar satisfatória? Olha, tá crescendo, né? A participação da mulher no Partido dos Trabalhadores aqui em Lagoa tá, né? Já fizeram um evento e estão tentando organizar essa parte ali, né? Claro, Que eu acho que todos os partidos mesmo também, se não agregar a mulher, né? Tem, tem que levar junto, né? Tem é, que... eu falo isso, presidente Gentil, porque algumas agremiações partidárias sentem a dificuldade de trazer mulheres para seus quadros. E então o senhor está dizendo que o PT não tem este tipo de dificuldade? Na verdade, nós não tivemos porque nós conseguimos pôr os candidatos. Você veja, Marcos, nós saímos do nada, que nem diz o Caos, que não tinha, né? A gente conseguiu colocar 8, 9, 10 candidatos com a parceria com o PCdoB, né? Que é da federação, né? A gente não achou ter tanta dificuldade em achar essas pessoas, né? Sim, É, só que a dificuldade dessa, dessa luta ali, ela, ela vem até muitas vezes depois, né? Porque a pessoa tem que se disponibilizar num trabalho desse, né? sim. E nós tivemos a sorte que conseguimos colocar uma mulher, né? Vereadora, né? Então, incentiva as outras também a concorrer, né? É, a verdade, foram preenchidas as vagas de mulheres na questão da Sim, eleição. sim, ela não E o partido, então, o senhor está dizendo que também tem agregado tem. outras mulheres Tem para. bastante mulher se filiando no partido, né? Tá bem. O partido está, na verdade, cada vez crescendo mais aqui em Lagoa, porque, na verdade, quando eu assumi o PT foi muito bem anos atrás em Lagoa, estava bem, né? Mas depois daí todo mundo sabe, né, que não teve mais representação e é difícil você conduzir um partido numa situação assim, 20 e tantos anos, né? Ali, então, mas a gente conseguiu agregar para poder chegar aí, né? Com E eu certeza. acredito que quando a gente conquista alguma coisa já é um ganho político muito grande, né? Que nós tivemos com o partido ali. Então tem a crescer, né? E o relacionamento do PT na atualidade com os demais partidos de esquerda, como o próprio PSB, o PCdoB, vocês têm mantido alguma reunião, seguido algum projeto junto, ou agora vocês estão atuando de forma independente, até porque vocês têm uma representante no legislativo? Olha, não, mas ó, nós estamos na mesma que nós estávamos, conversando com eles, estamos ali, né? Estamos juntos na lida, né? Até inclusive para tem uma secretária ali também da Câmara, né? Que tem assessora da Câmara, então é meio A entrosado. Então, Gisele, a nós Gisele, estamos entrosados, né? Ela concorreu para outro partido, pelo PSB? concorreu. Então a gente está aí em um alinhamento, né? Para trabalhar junto. Eu acredito que
o PSB ali também está tentando trazer coisa para Lagoa Boa, né? Então nós estamos na mesma alinhamento aí, né? E o PCdoB também é um partido que também foi, ele não cresceu muito aqui também, porque a mesma dificuldade que tem o partido de esquerda, o PT tem, que tem candidato diretamente a presidente, sempre teve, né? Imagine os outros, não é assim muito fácil, né? Que ele tem uma dificuldade, né? E daí tem o PDT, que sempre, o PT sempre concorreu junto nessa eleição, que a gente não se dividiu, cada um foi, né? E a gente chegou a uma conclusão, eu, no caso, como presidente do PT, achei que o PT tinha que ter uma representação, a candidatura própria, para a gente poder tentar apoiar a gente, né? Porque é que nem diz o meu amigo Rangel, a gente que é mais pequeno, ficar ali conforme o jeito, você nunca vai chegar, né? Então tem que ficar atento, né? Foi o que a gente fez, né? Então, as pessoas que têm aí tudo são amigos da gente, né? Mas a Sim, política, eu acho que chega uma hora que divide um rumo que cada um tem que tentar o seu, né? certo. E que nem, por exemplo, você põe uma candidatura, a, eu até também concorri para ajudar o partido, né? Então, a gente concorreu para ajudar, né? Porque nós precisávamos de voto. E com uma, um pouco de trabalho nós conseguimos pôr um vereador, mas se a gente fica ali meio coligado com o outro, talvez não ponhasse. Certo. Seu Gentil, o PT colocou o candidato junto com o PSB a prefeito de Lagoa Vermelha, através do Alaor e do Rangel. Já foi conversado sobre isso, o desempenho que o partido teve nas urnas, enfim, aqui em Lagoa Vermelha. A partir de agora, o partido, como também acho que já foi afirmado, trabalha, quem sabe, para novamente concorrer com um candidato próprio na próxima eleição municipal. Eu acredito que para quem foi sem nada, sem representação, saiu do zero praticamente, porque nós não sabíamos o potencial que. O retorno do PT, o né? É. Então, para quem partiu, eu acredito que agora eu estou passando a bola para o bastão, que nem diz, para um outro presidente, mas eu continuo achando que o PT deve ter candidatura a partir da, do desempenho que teve, né? Porque fazer quase 3 mil votos aí não é muito fácil. Concorreu, lógico que foi os outros com a máquina na mão, né? O ex-prefeito Getúlio, um homem que tinha feito um trabalho excelente em Lagoa Vermelha, em partes que a gente, de administração, a gente sabe que a gente também acompanhou, né? Mas também ficaram ali, né? Então é isso, né? Eu acho que é de se pensar, né, nisso, nesse rumo, né? Certo, seu Gentil, quero lhe agradecer pela sua presença aqui na Folha News, no jornal Folha do Nordeste, e desejar que a sua continuidade, a sua gestão seja de sucesso. Eu não sei se o senhor quer colocar algo mais para os nossos telespectadores. Olha, eu só me resta, Marcos, agradecer a oportunidade, né? E dizer que para os ouvintes que eu estou à disposição do povo de Lagoa Vermelha naquilo que a gente puder ajudar e tentou ajudar até hoje, né? Que Lagoa Vermelha cresça cada vez mais, né? E vamos fazer uma política que nem foi a eleição ali. Eu acho que nós mostramos aí um trabalho que é o que tem que ser feito, né? Cada um trabalhar no seu, apresentar o seu projeto, né? Então nós apresentamos o projeto. O povo escolheu o outro, né? Vamos trabalhar que Lagoa Vermelha cresça. Quando tiver a eleição de novo, nós vamos competir de novo, né? Com Se certeza. for preciso competir, vamos competir, né? Então Tudo é bem. isso. Então tá bom. Tá. Esse foi Gentil Paz Bueno, presidente do Partido dos Trabalhadores de Lagoa Vermelha.